Hoje eu trouxe um tema aqui sobre a respeito da semeadura ainda que o Valquir compartilhou na última mensagem. O Senhor me deu o sentimento de estar voltando a ruminar essa mensagem, que é uma mensagem muito rica, né, muito preciosa, a respeito do semeador, tá? Então ela fica na parábola de Mateus 13, os irmãos que puderem abrir. Queria estar lendo novamente para trazer à tona a memória aquilo que o Valquir trouxe para nós na semana passada. Só que como o irmão já abordou vários assuntos, então, irmãos, há uma parábola preciosa que fala acerca do reino de Deus. Isso é algo que está no coração de Deus e é algo que também precisa estar também governando o nosso coração. Então é com esse intuito, com esse propósito que eu venho aqui hoje para poder estar liberando essa palavra. Amém? Então a mensagem que eu quero ler fica em Mateus 13, versículo 19, tá? Eu não vou ler a parábola porque o irmão já abordou bastante sobre esse assunto. Então, o que me chamou a atenção e o que eu quero enfatizar hoje é sobre Mateus 13, versículo 19. Sobre a palavra do reino. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e o arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aí Mateus, ainda no capítulo 19, versículo 24, ele diz o seguinte, mais para frente um pouquinho. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. E o versículo 31 a 32, que fala sobre a parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescidas é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm, aninham-se nos seus ramos. Então, o sentimento que eu trouxe, que eu quero trazer e abordar nessa mensagem, é sobre esse agricultor ainda, né? A parábola do semeador não especifica muito bem, não fala que tipo de semente que é. Ela só aborda que é a palavra do reino. É aí que entra a questão. Nós sabemos que todo semeador, todo agricultor, ele tem um sentimento, ele tem um desejo de que aquilo que ele semeou frutifique, que dê fruto, não é verdade? Assim também com relação ao reino de Deus, Deus também tem um propósito. Aquilo que ele semeou, ele espera com expectativa que aquilo cresça também, e que frutifique e que dê fruto, né? Esse é o cuidado que Deus tem com essa semente. E esse agricultor ou semeador, irmãos, ele conhece muito bem essa terra que ele está lançando essa semente. A gente parece que o semeador saiu semear, um aos espinhos, outro no meio das pedras. Parece com aquilo que o irmão Valquir disse, que parece que foi de uma maneira meio aleatória, né? Sem saber onde que está semeando. Mas, irmãos, esse Deus, ele é perito. Ele é especialista, ele entende muito bem, sabe muito bem, conhece muito bem essa terra. Porque essa parábola, ela se refere, ela fala um pouco a respeito do nosso coração. Irmãos, essa palavra não é qualquer palavra. Ela é a palavra do reino de Deus. É algo preciosíssimo, irmãos. Então, o Senhor, de uma maneira sábia, Ele lançou essa semente no nosso coração. Ele sabe que o nosso coração ele é rebelde. Ele sabe que o nosso coração ele é cheio de pedras, cheio de pecado, cheio de espinhos. Quanta preocupação que não existe no nosso coração. Mas louvado seja o Senhor, que foi nesse ambiente, nesse lugar, cheio de pedra, cheio de espinho,
que o Senhor lançou essa semente. A gente lê aqui a respeito da parábola do grão de mostarda, né? Eu não conhecia, também já não cheguei a ver, presenciar de perto o quão pequenininha que ela é. Mas aqui fala que o Senhor ele faz uma comparação como um grãozinho de mostarda. O que é um grãozinho de mostarda num campo aberto, irmãos? É quase insignificante. Você não vê. E é isso que o Senhor compara a palavra do reino. Não foi isso que aconteceu com o Senhor? O Senhor, como grão de trigo, também, uma semente pequena, irmãos, passou por despercebido. Muita gente não viu. Passou por cima. Não deu muita atenção. Mas o poder que essa semente carrega em si é preciosíssima, né? Ela traz uma genética de vida, a genética do reino dos céus. E foi com esse propósito que o Senhor lançou essa semente, com a expectativa de colher algo grandioso, irmãos, né? O reino de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, que Ele abriu os nossos olhos hoje. Ele diz que bem-aventurados são os vossos olhos e os vossos ouvidos, que veem e que ouvem. Irmãos, a única lugar que eu estava lendo nessa passagem, que a palavra não penetrou, foi no solo duro, no solo batido, né? Dificilmente a palavra entrar. São as pessoas incrédulas, pessoas que ouvem a palavra, que têm um coração duro, ela vem, bate e volta. Ela não tem essa capacidade de penetrar. Aí o inimigo vem e arrebata. Mas o inimigo não tem o poder de eliminar ela, de matar ela, porque nela existe uma genética do reino e da vida divina. Ela não é qualquer semente, é uma semente que veio do alto, é uma semente celestial, é algo preciosíssimo que nós devemos acatar no nosso coração para que ela possa crescer e subjugar esses espinhos, essas pedras, tudo aquilo que é negativo, irmãos, que está no nosso coração. Foi com esse propósito que o Senhor lançou essa semente de uma maneira sábia. Bem, falando sobre essa genética, sobre esse reino que está dentro dessa semente, irmãos, no livro de Gênesis, que os irmãos, se puderem abrir no capítulo 1, versículo 26 e 28, capítulo 1 de Gênesis, 1, 26 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. No capítulo 2, um pouquinho para frente, versículo 7 a 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui vemos um princípio muito interessante. Aqui nós vemos a vida
E também vemos a autoridade de Deus. O homem delegou uma autoridade para esse homem, para ele que pudesse reinar, dominar e sujeitar a terra. Não é verdade? E com respeito à vida, ele também plantou no meio desse jardim a árvore da vida. Qual que era a intenção de Deus? Que esse homem criado, à sua imagem e sua semelhança, se alimentasse dessa árvore da vida, que representa o próprio Deus como nosso desfrute, como nossa vida. E essa vida que está nessa árvore da vida, governaria esse homem de acordo com a vontade de Deus. Esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele ainda precisaria dessa vida, essa vida que estava nessa árvore. Então foi essa a intenção que Deus tinha ao colocar o homem para cultivar, e deu uma incumbência para ele, né? Cultivar e guardar o jardim, porque nela havia essa árvore da vida. Mas infelizmente, irmãos, a gente vê que no capítulo 3 algo de ruim aconteceu. O homem, ele falhou. Houve uma queda ali. Esse homem criado de uma maneira tão especial, com uma incumbência tão elevada, de cooperar com Deus em poder governar essa terra, esse homem ele falhou, né? Ele não vigiou. O inimigo veio e lançou uma semente maligna ali. Ele lançou uma semente do mal, né? Esse homem caiu e não pôde cumprir aquilo que estava proposto no coração de Deus. Mas Deus, como Ele é misericordioso e amoroso, irmãos, com esse homem que havia criado, o Senhor não desistiu do seu propósito, né? Pela história da Bíblia, pela história da humanidade, nós vemos que esse Deus, ele não desistiu do seu propósito, nem desistiu desse homem. No Antigo Testamento, nós vemos várias passagens sobre a questão do reino e da autoridade. Israel mesmo foi um povo escolhido por Deus para que pudesse levar a cabo esse propósito, estabelecer o reino de Deus. Então, a gente vê exemplos de José, que foi governador do Egito. Nós vemos Deus ali agindo no trono, governando, usando José para ministrar e governar o Egito. Vemos também Davi, uma figura muito importante no Antigo Testamento, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, por meio de Davi, irmãos, Deus ele pôde, de uma maneira meia não tão nítida, mas ele mostrou um pouco daquilo que estava no coração de Deus. Mas também a gente vê que foi falho. Davi também teve seus tropeços. A semente do mal também foi semeada ali no coração de Davi. Davi também ele se corrompeu, mas ele se arrependeu. Ele teve um coração de arrependimento. Deus pôde tratar com o pecado e também trazer de volta, aquilo que estava no coração dele. Então a gente vê, irmãos, uma linha assim, durante o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, essa questão sobre o reino. O Senhor também enviou João Batista, que a palavra dele era a seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, irmãos, o nosso arrependimento, ele é importante sim para Deus, mas o foco principal para Deus era o reino, estabelecer esse reino. Então nós vemos essa misericórdia do Senhor por cada um de nós. Então, porque nós carecemos, irmão, dessa vida que está nessa semente, para que ela possa entrar no nosso coração. Porque nós somos seres caídos, somos seres rebeldes, então nós precisamos de uma nova vida, que está em Cristo Jesus, está contida nessa semente. No capítulo 3 de João, se não puderem abrir, que ali tem um bate-papo de Jesus com Nicodemos. Capítulo 3 de João.
Versículo 3 e o 5, tá? Fala uma questão sobre o reino. Ele fala ali para Nicodemos, naquele bate-papo, irmãos, ele fala que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a gente vê nesse trecho a importância de nós sermos regenerados. Precisamos ter uma nova vida. Essa vida é uma vida incriada, uma vida divina, que está dentro dessa semente. Porque a nossa velha vida, o nosso velho homem, ele foi corrompido, e ele é impossível, irmãos, de cumprir aquilo que está no coração de Deus, esse eterno propósito. Tá? Então, é necessário nascermos de novo. Aí, qual que é nosso... Não, tem um versículo aqui que eu também gostaria de compartilhar com irmãos. Capítulo 1, 1 Pedro. 1 Pedro. Três e o versículo 23. 1 Pedro 3 e o versículo 23. Primeiro vou ler o versículo 3, capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora no versículo 23 diz: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí voltando para João 1,12 diz assim, Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só que maravilhoso. Nós recebemos essa semente de vida, ela tem essa genética de vida, que possui a própria vida divina. Agora nós, recebendo ela no nosso coração, nós nos tornamos coparticipantes da mesma vida e da mesma natureza de Deus. Agora sim, Deus, Ele pode achar um caminho em nós. Essa parábola de Mateus, Mateus 13, parábola do reino, ela nos dá esse vislumbre, nos dá essa porta, essa janela de entrada, para que a gente possa fazer parte desse propósito, juntamente com Deus, e juntamente com essa vida divina que está dentro de nós agora. Agora nos tornamos filhos de Deus. E em Romanos 8, queria também compartilhar com os irmãos, 8, 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha só que maravilha, irmãos. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos tirou de uma posição caída, uma posição pecaminosa, uma posição de rebeldia, e agora Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por essa obra maravilhosa, essa obra redentora que o Senhor realizou por cada um de nós.
por meio dessa fé que nós depositamos nessa pessoa, o Senhor nos tira do império das trevas e nos faz seus filhos. Agora, como filhos de Deus, nós podemos cooperar com Ele. Nós temos um papel importante agora nesse projeto, né? Porque a semente do reino foi plantada no nosso coração. Agora sim, irmãos. Agora, qual que é o nosso papel hoje? Essa parábola, Mateus 13, ela ainda está em desenvolvimento, né? Ela vai se completar na manifestação, quando o Senhor Jesus, Ele voltar no seu reino em glória. Mas ainda estamos passando por esse processo. Mas o Senhor nos colocou num ambiente adequado, um ambiente onde essa semente, essa palavra, ela germine, ela cresce, ela frutifica, ela dá fruto, que é o ambiente da vida da igreja. É esse ambiente que o Senhor tem colocado a cada um de nós, para que esse propósito ele possa se cumprir. Então, qual que é o papel da igreja hoje? Quero ler com os irmãos Mateus, no livro de Mateus 16, 18. Diz assim: primeira vez que a igreja ali é mencionada pelo Senhor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora, um pouco para trás, Mateus 6, naquela oração que o Senhor nos ensinou. Mateus 6, 9 e o versículo 10. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como igreja agora, irmãos, precisamos cooperar com esse Senhor, cultivando essa semente, para que ela cresça, para que aquilo que Deus determinou possa ser cumprido. Em 1 Coríntios, vamos lá para Coríntios agora. 1 Coríntios 3, 6 e 9. Primeiro Coríntios 3, 6 a 9. Aqui nesse capítulo aqui, Paulo trata de uma questão sobre uma divisão que estava tendo na igreja, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, né? Então ele chama a atenção aqui e ele fala essa palavra aqui que está relacionada com o que a gente está abordando hoje. Ele diz o seguinte assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Aqui ele fala que nós somos cooperadores e lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Olha que maravilha, né? Não somos só lavouras, aquilo que o Senhor aguarda com expectativa, o nosso crescimento com relação à vida, mas também somos edifício. À medida que nós crescemos em vida, a casa de Deus, esse edifício, ele também vai sendo edificado. É na onde o Senhor, ele pode cumprir essa vontade. Então, essa é a nossa incumbência, irmãos, de desenvolver essa semente, desejar como criança recém-nascida esse genuíno leite espiritual, para que ele nos dê esse crescimento. Nós precisamos ser filhos maduros. Uma criança,
ela não consegue, ela não tem a capacidade de cumprir determinadas coisas, né? Mas à medida que ela cresce, a responsabilidade vai aumentando, o pai ou a mãe, né, vai incumbindo ela de mais tarefas, né? Então essa é a expectativa de Deus. Ele olha para nós com essa expectativa de que seus filhos possam crescer e cooperar com ele nesse projeto, para que Deus possa fazer essa habitação. Aí é que entra aquilo que o irmão Elcio compartilhou, capítulo 14 de João, que esse Deus triuno, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, interagindo junto, cooperando junto. Agora, por meio dessa semente, nós temos essa oportunidade de fazer parte desse projeto, porque foi semeado algo maravilhoso no nosso coração. Agora nós podemos tornar a habitação de Deus, morada do Espírito Santo. Hoje o Senhor habita no nosso coração, por meio do Espírito Santo, né? E isso é grandioso, irmãos. Capítulo 13, o semeador saiu a semear. Existe um reino de Deus no nosso coração, a qual existe um Senhor, existe um trono, e nesse trono, esse rei, que governa, que lidera a cada um de nós para esse cumprimento desse propósito. Então, irmãos, como diz o Elcio na mensagem, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai. Onde que é a casa do Pai agora? Em nós, irmãos, na tua igreja. Nós somos a tua habitação. Todos os nossos temores, os nossos medos, as nossas ansiedades, agora elas podem ser tratadas. Por quê? Porque agora existe um Senhor para tirar todas as pedras, todos os espinhos, exercer e subjugar todos esses problemas, irmãos, que estão no nosso coração. Agora, cabe a nós, né, se sujeitar a esse Senhor, que não é fácil, né, mas nós recebemos uma vida divina, que é uma vida capacitadora. É onde entra essa graça, essa misericórdia do Senhor. Não somos capazes em nós mesmos de cooperar com Deus. Nós somos falhos. Mas quando nós nos submetemos a esse senhorio, essa autoridade divina, embaixo desse trono, irmãos, o Senhor, Ele vai suprindo vida para nós, nos concedendo graça para estar levando a cabo esse propósito. Amém? Irmãos, não sei se eu fui claro nessa palavra, mas esse é o sentimento que o Senhor me trouxe nesta manhã, para estar compartilhando com os irmãos, tá? Que essa palavra ela possa entrar, frutificar, dar fruto para o Senhor. E não deixar que essas preocupações, essas aves, venham nos perturbar, venham roubar essa semente que foi lançada no nosso coração. Vamos cultivar, vamos guardar. Assim como Adão recebeu aquela incumbência, cultivar e guardar o jardim, agora o jardim de Deus é o nosso coração, amém? Vamos cuidar dele. Vamos cuidar dessa semente que é tão valiosa e tão preciosa, para que Deus possa cumprir o teu propósito. Amém? Jesus é o Senhor.